Salve, salve galera! Aqui é o professor Danúbio. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, vamos começar a aula. Senta que lá vem a história. Hoje vamos estudar sobre os fenícios. Essa civilização ela vai se desenvolver onde hoje é o atual Líbano e parte da Síria, por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Era uma região limitada, no sentido de que não tinha uma faixa territorial muito grande, pois era muito montanhosa a região. E outra coisa, os rios lá não eram tão constantes como o Nilo ou o Tigres e Eufrates, mas sim eles eram mais escassos. Eles duravam um certo período. E nisso daí desenvolve um processo de agricultura. Mas o grande desenvolvimento comercial são as navegações, que vai ser conhecido como talassocracia ou governo marítimo. Por esse processo da talassocracia vão desenvolver as cidades-estados. Por volta de 1200, só para vocês terem ideia, eles já chegaram na região ibérica, onde hoje é o país Portugal e Espanha. Outra grande cultura dos fenícios para nós foi o alfabeto. O alfabeto fenício ele vai juntar palavras, juntar letras, e a partir desse processo começa a gerar sons. E aí vai ser uma base cultural para o nosso alfabeto de hoje. Agora vamos falar sobre os hebreus. O significado de hebreus é povo que vive do outro lado do rio. Eles vão ter origem ali próximo da Mesopotâmia. Por volta de 1750 a.C., muitos dos pastores saem dessa região e vão para a Palestina. É um modelo de sociedade patriarcal, ou seja, a pessoa mais antiga, o homem, é que vai determinar as regras da sociedade. Nessa situação temos Abraão. Abraão vai fundar essa civilização e vai criar a religião monoteísta, estabelecendo uma relação com Yahvé. E aí ele vai desenvolver 4 contextos para o processo de desenvolvimento cultural. Primeiro, o povo é escolhido por Deus. A terra é a prometida. Eles vão em busca da terra prometida. A lei vai garantir essa promessa e o controle social. O templo é a morada de Yahvé na terra. Dessa forma, eles começam a viver como seminômades próximos à região de Canaã. E em 1600, eles migram para a região do Egito. E aí podemos determinar que há um outro contexto agora para a história dos hebreus. Um determinado faraó vai decidir escravizar os hebreus, que passaram assim em torno de mais ou menos 400 anos sofrendo como escravos, até o surgimento de Moisés, que vai liberar um êxodo. E o que é êxodo, pelo amor de Deus? Êxodo é uma saída organizada. E essa saída organizada, esse êxodo para Canaã, a terra prometida. E aí ele vai durar em torno de 40 anos nessa busca. O que vai acontecer? Nessa busca da terra prometida, e durante esse tempo, ele busca um meio de controlar a sociedade. Daí ele sobe as montanhas, em um determinado momento desses 40 anos, e cria os 10 mandamentos. No caso, ele não cria, ele sobe as montanhas para orar, e Yahvé determina 10 mandamentos para ele. Então, 12 tribos formam uma espécie de confederação, até que são invadidos no mesmo ano de 1200 pelos filisteus, e eles vão derrotar os hebreus. Por volta de 1050, eles vão ter uma ideia que essas confederações eram como se fossem cidades-estados, cada um autônomo, só que tinha os juízes para representar cada tribo. Só o que acontece nisso daí? Eles percebem que é necessário, em vez de ter essa certa autonomia, é necessário centralizar o poder. E aí eles centralizam o poder. Por volta de 1030, eles criam uma monarquia. A estrutura social desse modelo de sociedade, após essa monarquia, que é representada pelo líder, por um rei. Só que esse rei é um chefe militar. E vamos lembrar bem de o rei Davi. O rei que vai criar muito dos salmos. E aí nós temos os sacerdotes. Temos os camponeses e temos os pastores.
E em 722 a.C., os hebreus foram conquistados pelos assírios. Lembre que os assírios são um dos povos mais violentos da região da Mesopotâmia. E em 587, o Império Neobabilônico domina, onde a partir daí a gente tem a primeira diáspora dos hebreus. E o que é diáspora? Diáspora é espalhamento. Então a gente tem dois contextos que os hebreus fazem: o êxodo, criado por Moisés, que é a saída organizada, e nós temos o êxodo, que é o espalhamento. E a partir desse processo de espalhamento, há acesso a outras culturas e a pregação de um único Deus. Lembre-se que os hebreus vão ser a religião monoteísta, ou seja, é uma civilização que tem um único Deus. Por muitas vezes foram invadidos por povos por conta da questão: nós temos vários deuses, ele só tem um. Daí são criados livros como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então esses 5 livros vão formar a Torá. Civilização persa. Os persas vão se desenvolver na região onde hoje é o atual Irã. Aí no caso nós temos 2 civilizações: os medos, que ficavam ao norte, e nós tínhamos os persas, que ficavam ao sul. Os medos, por volta do século 7 a.C., montam um reinado. E por cerca de 550 a.C., os persas, governados pelo Ciro, vão guerrear e derrotam os medos, formando assim o Império Persa. E daí começa a conquista, a expansão territorial dos persas. O Ciro vai conquistar uma parte da Mesopotâmia, e nisso daí há o seu sucessor, que é o Cambises, que amplia cada vez mais o território, vão conquistar o Egito. E por último nós temos o grande governante Dário, que divide o império, que vai ser administrado pelo sátrapa. Porém, ele não tem o controle dos militares, porque o imperador persa não confiava 100% nessas pessoas. Aí o que vai acontecer? Ele vai ficar mandando fiscais, ele vai criar um cargo disso daí, que são os inspetores. Na verdade, seriam fofoqueiros, para ficar observando a ação do sátrapa, que ele retornava para o imperador para dizer: ele está de acordo, não está de acordo. Só que aí, em 303 a.C., eles são dominados pelo Alexandre o Grande. Foi uma grande civilização. E qual a importância dessa civilização? A dominação ou expansão territorial que os persas fizeram, eles entenderam uma coisa: quando eles dominavam uma certa região, por exemplo, Mesopotâmia, Egito, eles não destruíam a cultura, no caso da destruição da cultura local. Pelo contrário, o que eles faziam? Eles agregavam a cultura que eles tinham, ou seja, eles deixavam os povos na sua cultura normal e aos poucos ele ia introduzindo a cultura persa. E aí nesse contexto a gente chama de aculturação ou mistura de cultura. Outra importância é a relação maniqueísta, ou seja, o bem e o mal, que no caso o bem era o Hormuz e o mal era o Arimã. Aí no caso a religião é o zoroatrismo. Pessoal, esse foi um pequeno resumo da aula, espero que tenham gostado e tchau!